Você que pode, abra a sua Bíblia no livro, né, de Levíticos. Levíticos, capítulo de número 18. Levíticos 18 é a passagem bíblica que eu quero ler com você dentro dessa oportunidade. Levítico 18, olha o que as Sagradas Escrituras diz para mim e para você. Levíticos 18, verso de número 21, diz assim, ó. E da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Olha isso daqui, eu vou repetir para você entender. E da tua descendência, da tua árvore genealógica, ou seja, os teus filhos, os teus netos, as tuas crianças, não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque. E não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Esta é uma das leis, uma das ordenanças que Deus deixou para os filhos de Israel e automaticamente para a igreja de Cristo Jesus, porque tudo que aconteceu no Antigo Testamento era um apontamento para o Novo Testamento. Tudo que está registrado na Torá é um apontamento para a Brit Hadashah. Então, tudo o que aconteceu lá no Antigo era Deus já dando um exemplo para o Novo Testamento, quando Jesus fosse se manifestar e a igreja dele, logo por conseguinte, fosse dar prosseguimento ao seu ministério aqui na face desta terra. O que eu quero tratar com você aqui? Eu quero tratar a respeito de, escute bem, a respeito de sacrifícios com inocentes. É isso mesmo. Eu não vou citar, né? Não vou citar a palavra exata, né? A palavra que é comemorado 12 de outubro, dia das e tal. Eu não vou falar isso. Eu vou, no lugar de falar dia das, eu vou falar dia dos inocentes, que fica mais fácil para evitar algum problema aqui. Então, quando eu citar o nome inocente, você já está entendendo quem são os inocentes. Então, é isso que nós vamos tratar aqui a respeito de sacrifícios de inocentes. Como que funciona essa questão de sacrifício de inocentes? Não é de hoje que isso tem acontecido no mundo. Não é uma coisa nova, tá? Não é uma coisa nova, não é algo que surgiu agora, nesses dias, surgiu há 10 anos atrás, há 20 anos, surgiu há 500 anos aqui, quando o Brasil foi descoberto. Não, isso acontece há muitos séculos. Essa é a realidade. Há muitos séculos acontece esta prática diabólica, e eu quero tratar um pouquinho com você, para você entender que como acontecia lá no passado, está acontecendo nos dias de hoje, aqui no país chamado Brasil, e é aí que você precisa estar atento dentro do que nós vamos falar com você aqui nessa oportunidade. Não é de hoje que acontece, né, esses sacrifícios a Moloque, né? Essas entregas de inocentes a Moloque. Como que surgiu essa idolatria? Como que surgiu podemos dizer, essa adoração a esse demônio, essa adoração a esse espírito que pertence ao inferno? Como que surgiu? A palavra Moloque, né, ou Moler, né? A palavra Moloque no hebraico se diz Moler, né? O que significa a palavra moler? No hebraico, moler significa passar. A palavra moler significa passar. E dentro da junção do nome, né, moler, tem duas palavras, né, que ela é derivada do meler, que é rei, né, meler, que é rei, e do bolshet, né, que quer dizer vergonha. Então, em outras palavras, o nome Moloque quer dizer o rei da vergonha, né? A rainha da vergonha, em outras palavras, também significa a deusa mãe, ou seja, Baal, né? Essa é a realidade, Amon. Todos esses nomes é dirigido e direcionado a Moloque. Moloque é um deus, só para você entender como funciona. Moloque é um deus que os amonitas, que os amorreus, né? Amonitas, amorreus, os cananeus adoravam esse deus bem antes dos filhos de Israel chegarem na terra prometida saindo do Egito.
Então, quando os filhos de Israel chegaram na terra prometida, na terra de Canaã, que é a terra de Israel, eles se depararam com essa adoração, com essa cultura, com esse costume diabólico. Deus já havia falado, quando Moisés escreveu a lei, Deus já havia dito da seguinte forma: quando vocês chegarem na terra de Canaã, não se curve perante o Deus dos cananeus, não se curve perante o Deus dos amorreus, não se curve perante nenhum dos deuses que está sendo adorado naquela terra, porque eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Então, o povo hebreu chega na terra de Canaã, e quando chega na terra de Canaã, o tempo vai passando e aquela cultura diabólica, aquela cultura de adoração a Melech, né, a Moloque, começa a ser introduzido na cabeça dos filhos de Israel. Começa a ser introduzido na cabeça dos hebreus. E eles começam a prestar cultos a Moloque. Como que era o culto a Moloque? Eu estou fazendo essa introdução para você ver aonde nós vamos chegar. Como que era praticado esse culto a Moloque? O culto a Moloque, nada mais, nada menos, era sacrifícios, né? Eu já vou dizer como que era a cerimônia do sacrifício, mas Moloque era um deus, né, que tinha aparência de corpo de ser humano, né? As suas duas mãos abertas em posição de receber. A cabeça de Moloque, muitas das vezes, era a cabeça de um boi, outra das vezes, no lugar da cabeça de um boi, poderia ser a cabeça de um leão, e por detrás, em forma de suas asas, havia uma grande coruja, né? Uma grande coruja representando, né, o olho que tudo vê, o olho que está enxergando toda a entrega e todo o sacrifício. Eu vou mostrar aqui para você, né? Deixa eu só ver se essa imagem aqui, se você consegue ver. Você está vendo aí, ó? Tá vendo? Moloque, ó, esse boi, né? Cabeça de boi, corpo de homem. Embaixo, e por detrás dele, essa coruja, né? Essa grande coruja, que era como se fosse o altar de Moloque para receber os sacrifícios. Aqui tem outra foto, né? Que fica mais claro para você entender como que era, né, o altar de Moloque, né? O altar de Moloque é mais ou menos isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo? É esse Deus, né? Com D minúsculo, com as mãos para cima, cabeça de boi, corpo de homem, e da cintura para baixo, né, em forma de uma saia ali, é uma grande fornalha. Aquilo ali é uma grande fornalha, né? Que automaticamente servia para os sacrifícios. Então, esse é o Moloque. Ele era feito todo de bronze, e era colocado os sacerdotes, né, da religião que adorava e que venerava Moloque, eles acendiam, então, uma fogueira dentro do corpo desse deus de bronze, e ali começava a cerimônia. Agora aqui, eu quero que você preste atenção para você entender como que era a celebração e a cerimônia de sacrifício a Moloque. Havia 7 altares, né? 7 altares, um em seguida do outro. Em volta desses altares era passado, né, 2 linhagens, né, de fogo aceso. Preste atenção. Tinha um corredor, eles acendiam esse fogo em volta desse corredor. Dentro desses corredores tinha 7 altares. E lá no final estava a imagem de Moloque. Então as pessoas entravam para adorar. Dependendo da situação do que a pessoa queria pedir para Moloque, era um tipo de sacrifício. Então, o primeiro sacrifício que era apresentado no primeiro altar era uma oferta, né, de aves vivas, né? De alguma ave, alguma espécie de ave, mas tinha que ser entregue viva sobre aquele altar, pegando fogo, e aquela ave era morta, né? Ela jogada viva dentro do fogo e era queimado. Esse era no primeiro altar. No segundo altar, era lançado animais pequenos, no segundo altar. No terceiro altar, era lançado cordeiros, ovelhas, né? Cordeiros pequenos de no máximo 1 ano. No quarto altar, era oferecido bezerros também de no máximo 1 ano. No quinto altar, era oferecido bois. No sexto altar, era oferecido touros. E no sétimo altar, era oferecido inocentes, tanto do sexo masculino, como também do sexo feminino. Era oferecido inocentes no sétimo altar. Como que funcionava isso? Então, a pessoa
os pais, né, que iam fazer o seu sacrifício, né, muitas das vezes ia fazer um sacrifício para pedir apenas proteção. Então era um sacrifício menor. Outra das vezes era um sacrifício apenas de gratidão a Moloque, então entregava ali no segundo altar. Outra das vezes era um sacrifício pela chuva que caiu, então era entregue, digamos, um bezerro. Outra das vezes era um sacrifício apenas para agradecer pelo Senhor não ter permitido, pelo Senhor não, segundo eles, por Moloque não ter permitido os gafanhotos invadirem as suas plantações. Então, automaticamente era oferecido ali um bezerro. Depois, e assim sucessivamente, os sacrifícios iam aumentando. E no sétimo sacrifício, que é o mais pesado de todos. É o mais pesado de todos. Por quê? Porque o sétimo sacrifício, que era oferecido inocentes, ele era exatamente oferecido para Moloque, porque a pessoa que fazia esse sacrifício precisava de um perdão, precisava que Moloque viesse tirar a sua vergonha, tirar a sua desonra, que Moloque viesse purificar os seus caminhos para eles prosperarem, para eles triunfarem, para eles terem saúde física. Então, era prestado o sétimo sacrifício. Como que era o sétimo sacrifício? O sétimo sacrifício, que era com inocentes, ele era apresentado de duas maneiras. E isso aqui você vai começar a entender por que eu estou falando do Brasil. Era oferecido de duas maneiras. Escuta isso daqui. Como que era, pastor, esse sacrifício de duas maneiras? Primeiro, o primeiro sacrifício que era apresentado de duas maneiras era o inocente era conduzido por esse sacerdote do mal até a boca dessa fornalha. O fogo que estava aceso dentro dessa fornalha deixava essa estátua de Moloque vermelha em brasa. E o seu olho também ficava vermelho em brasa. Então, como que era feito o sacrifício? Havia toda essa estrutura, havia como se tivesse 7 janelas no peito de Moloque, né? E os seus olhos ficavam vermelhos em brasa porque era uma estátua de bronze. E a prova de que Moloque estava contente e não estava mais bravo com o tanto de inocente que foi entregue é que os seus olhos deixavam de ficar vermelho. Então, como que funcionava o sacrifício? Eles iam, chegava lá o sacerdote, pegava as crianças, né? A Bíblia mostra, né, e fala sobre um instrumento, né, que eles usavam naquele momento, que é o tifot, né? O tofet, né? Esse tofet tem o nome, né, tem duas significâncias, que pode ser explosão e pode ser também tambor, né? Tem duas significâncias. A Bíblia até fala no livro de Jeremias sobre esse vale, sobre tudo que era feito, e essa palavra tofet, né? Como que acontecia? Então, o inocente era levado pelo sacerdote no meio desse fogo, passava pelo primeiro, segundo, terceiro, passava por todos os altares, até chegar no sétimo. No sétimo, começava a bater os tambores bem alto, mas muito alto. Por que bater nos tambores? Porque quando o inocente era jogado dentro da fornalha, havia muitos gritos de horrores. Então, o barulho dos tambores era para os pais não ouvir aquele barulho e automaticamente não ficar aterrorizado. Então, os tambores eram tocados bem alto e aí o inocente era jogado e ali havia gritos de horrores, gritos de desespero e automaticamente ia acontecendo, né? Aquela queimadura vivo, o inocente vivo dentro daquela fornalha. E era jogado. E aí o sacerdote olhava para cima, via como que estava o olho de Moloque. Não, o olho dele ainda continua vermelho. Traz mais, traga mais, traga mais. Chegava a um ponto que era tanto inocente que o fogo que estava aceso começava a diminuir. E automaticamente o calor que era daquele fogo que estava alto, o fogo começa a baixar, porque estava queimando ali, né, queimando inocentes, então o fogo abaixava, e aí aquela altura daquela estátua, o olho que estava vermelho em brasa, começava a apagar. E esse apagar do olhar representava o quê? Que Moloque tinha aplacado a sua ira através das entregas dos inocentes que foram lançados ali. A sua ira tinha sido aplacada, a sua fúria estava calma e automaticamente, por aquele dia, não precisava de mais sacrifício dentro da fornalha. Aí o que acontecia? Mas tinha muitos pais na fila.
E Moloque já se acalmou. Então, o que fazer? Volta para casa sem o sacrifício? Não. Aí tem a segunda etapa do sacrifício. Já que Moloque não quer o inocente dentro da fornalha, porque a sua ira foi aplacada, então nós vamos fazer outro tipo de sacrifício. Qual? Esse inocente passava pela fornalha e saía à esquerda da imagem de Moloque, e ali tinha uma tenda que os sacerdotes de Moloque praticavam todo tipo de orgia e de violência contra os inocentes. Todo tipo de prática sexual, de orgia, de maldade, até os inocentes terem a vida ceifada de tanto forçar, de tanto machucar, de tanto fazer loucura, o inocente, então, automaticamente perdia a sua vida, e aí ficava aqueles montões inocentes para no outro dia, ser lançado tudo de uma vez no primeiro acendimento da fornalha. Então, esse era o sacrifício apresentado a Moloque. Esse era o sacrifício apresentado, a Bíblia ainda mostra, eu quero ler com você aqui, para você entender o que eu estou explicando aqui, ó, e ficar bem claro essa colocação. Deixa eu ver aqui no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo de número 7. Vamos lá. Jeremias 7. Deixa eu mostrar para você aqui essa passagem bíblica, que aí vai ficar bem claro para todos aqui. É uma live, não é tanto extensa, é uma live rápida, mas eu sei que é esclarecedora. Você que chegou aqui agora, deixa o seu like, tá? Deixa o seu like e nos ajude, tá? Nos ajude a notificar mais pessoas diante dessa orientação muito grande. Nós já vamos chegar no Brasil. Eu estou relatando aqui uma história primeiro, para depois, toda a história, toda a essência, a base de tudo, para depois te falar a respeito do Brasil. Jeremias 7,30, olha o que a Bíblia diz. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa, que se chama pelo meu nome, para contaminá-la. E edificaram os altares de Tefete. Olha isso, os altares de Tefete, que estava no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que não se chamará mais Tefete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança, e enterrarão em Tefete, por não haver outro lugar. O que Deus está falando aqui através de Jeremias? Olha a palavra que eu tinha dito para você há instantes atrás. Eu te falei sobre essa palavra, né? Tefete ou Tofet, né? Tofet, que quer dizer explosão ou tambor. Então, o altar, esse altar que era dentro do corpo de Moloque, né? Tinha o nome de altar de Tefete, que quer dizer altar da explosão, altar que leva as pessoas a tocar tambores, porque os tambores eram tocados e havia uma explosão de gritos quando o inocente era jogado dentro da fornalha. Outra coisa interessante, a Bíblia diz assim, ó, esse altar está no vale do filho de Rinom. Todos aqui, eu acredito que algumas pessoas sabem, mas a palavra Rinom, né, a palavra Rinom, ela vem de Ginom, que quer dizer porta do inferno. Então, o nome desse vale era o vale da porta do inferno, o vale dos filhos do inferno, em outras palavras, que eram aqueles que faziam sacrifícios com inocentes. Só para você entender a maldade e a periculosidade que é esse espírito chamado Mamon. Aí você me pergunta, pastor, Mamon parou de receber sacrifícios nos dias atuais? Não. Deixa eu te explicar. Por que esses pais levavam os filhos para Moloque? Por que os pais levavam os filhos para serem sacrificados, né, a Moloque? Qual o motivo deles fazerem isso? Deixa eu te explicar. Naquela época, os homens, muitas das vezes, tinham um filho que ele não desejava. Tá? A mulher tinha um filho que não desejava. Era um filho que não era programado. Então, não havia possibilidade, né? Porque naquela época não tinha uma medicina avançada, então não havia possibilidade de tirar antes. Não tinha possibilidade de tirar antes.
Então, tinha que deixar ele suportar, ela, as mulheres e o casal, digamos, suportava todo o período, muitas das vezes, mulheres que foram estupradas, né? Estupradas pelos inimigos, né? As filhas de Israel, os filisteus invadiu um vilarejo e estuprou um monte de mulheres e automaticamente ela tem um filho que ela não deseja, né? O marido estava no campo e chegou e a mulher, né, foi estuprada e violentada e vai nascer um filho que não é projetado pelos pais. Então, automaticamente, essa criança não era tirada antes, essa criança era automaticamente, deixa nascer, faz todo o processo. Quando nascia, esses pais iam até Moloque e dizia: eu não quis, não é projeto meu, não está dentro do meu orçamento, não, eu não quero, tá? Então, ó, receba, foi o Senhor que me deu, Moloque, toma de volta o que é teu. Então eles iam lá e lançava dentro dessa fornalha, entregava para Moloque. O ritual começava a partir do 8º dia. A partir do 8º dia, Moloque já recebia de volta se a pessoa não quisesse. Então, a pessoa não quer, ela não quer, ele não quer. Então, eu vou levar para Moloque depois dos 8 dias e ele automaticamente recebe porque foi ele que me deu. Moloque me deu e eu estou devolvendo para ele. Então, era entregue na mão dos sacerdotes e os sacerdotes, então, lançavam dentro da fornalha para aplacar a ira de Moloque, como eu expliquei, até o seu olho deixar de ficar vermelho e apagar aquela chama. Na realidade, era uma estátua de bronze que o fogo só ia apagando, né? O fogo só ia apagando automaticamente porque aquele fogaréu ia se aplacando em cima dos inocentes. Então, era essa a prática. Por que havia sacrifícios a Moloque? Por causa disso. Os inocentes eram entregues por pais que não desejavam. Era entregue por pais que muitas das vezes não queria criar aquele inocente, então eles entregavam para Moloque, pedindo, ó, em troca disso, manda prosperidade, me dá saúde, cuida de nós, cuida das nossas plantações. Isso era automaticamente o que eles faziam. Trazendo para cá, para os nossos dias em que nós vivemos, Moloque continua recebendo inocentes. Moloque não parou de receber inocentes lá. Quantos inocentes são tirados porque não é programado? Quantos inocentes são sacados antes porque não é programado? Não foi programado, eu não queria, e daquilo, vou procurar alguém que vai fazer esse saque antes, que vai tirar antes isso e aquilo. E aí, meu amigo, você está conseguindo compreender que Moloque continua sendo venerado e adorado nesses dias? Muitas das vezes, ele, quem sabe, usa a estratégia de tirar antes, e outra das vezes, Moloque usa a estratégia, que é a segunda explicação que eu disse para vocês, que era desviado, né, pelo caminho da esquerda da frente da estátua. Qual que era o caminho? Depois que os olhos de Moloque esfriasse, né, deixasse de ficar vermelho, então não precisava mais jogar inocente dentro da fornalha. Mas esses inocentes não voltavam para casa. Fazia o quê? Saía pelo caminho à esquerda, ia para a tenda dos sacerdotes que servia a Moloque, e ali acontecia as violências sexuais, estupro, toda a maldade com aquelas crianças, porque era uma segunda forma de Moloque receber o sacrifício e aplacar a sua ira e a sua fúria. É o que acontece nos dias atuais. Não é acesa uma fornalha, não é aceso um fogaréu mais, mas muitos sacam antes do tempo. Essa gente quer adorar a Moloque. Essa gente quer venerar a Moloque. Liberar o quê, pastor? Liberar que não seja criminalizado alguém sacar antes e entregar para Moloque. Quando você saca antes, você está entregando para Moloque. Naquela época, as pessoas não conseguiam sacar antes porque não tinha condições. Então eles deixavam chegar o momento de vir ao mundo e aí eles levavam e colocavam lá. Hoje, devido à evolução dos tempos, dá para sacar antes. E é o que muita gente faz. E você sabe que tem até pessoas que defendem isso. E há quem diga, gente que está aqui na linha do tempo. Gente que está aqui na linha do tempo. Você está entendendo? Ouvindo toda a pregação, toda a explicação e dizendo o quê? Esse pastor está contando mentira. Vocês acreditam nisso? Isso é bobagem, isso é balela. Isso é historinha para boi dormitar. Essas pessoas, elas defendem 100% o sacrifício a Moloque. Essas pessoas defendem 100%, né? 100% a Moloque.
Defende 100% essa teoria. Essa é a grande realidade. E quando não defende essa teoria de sacar antes do tempo, defende a teoria do caminho desviado à esquerda e sendo levado para dentro da tenda. É isso. Isso tem acontecido no Brasil e no mundo inteiro. Sacrifícios a Moloque. Isso não é novidade para ninguém. Quando você vê uma pessoa, um homem, uma pessoa, um adulto, que é possuído por uma força perversa, e essa pessoa vai lá e pratica tudo isso, né, contra um inocente, é a força de quem na vida dessa pessoa? É a força de Moloque. Para você entender, o nome é masculino. O nome é masculino, né? Moller, que quer dizer Moloque. O nome é masculino, mas a figura é feminina. Era uma deusa, tá? Moloque era uma deusa. Você entende? Moloque era uma deusa, né? Considerada a mãe também a deusa mãe, Baal, né? A deusa da fertilidade, da vida, quando na realidade era o espírito da própria morte. Você consegue entender o que eu estou dizendo para você? E tudo o que eu estou dizendo para você aqui, traga para os dias de hoje. Traga para os dias de hoje. Como que Moloque é cultuado, como que Moloque recebe sacrifício nos dias atuais? Toda vez que uma mulher vai lá e saca antes do tempo, essa mulher está entregando a inocência, o inocente a Moloque. Todas as vezes. Todas as vezes. Por isso, escute isso daqui, por isso que todas que fizeram isso, escute aqui, eu estou olhando para você, todas que fizeram isso, é carregada de um remorso, de uma acusação tenebrosa na mente. 24 horas por 48, a voz das trevas dizendo na sua mente: você cometeu algo de errado, você fez algo que desagradou a Deus, e 24 horas atormentando, 24 horas perturbando. Por quê? Porque o mesmo espírito que recebeu esse saque que foi feito e entregue para ele, é o mesmo que vem acusando a mente da pessoa, colocando um sentimento de depressão, sentimento de morte, um sentimento horrível. E aí, pastor, o que eu faço? Escute, essa live é para isso. Deus me direcionou hoje, nesse dia especial, para isso. Escute isso. Deixa o seu like e chame mais pessoas, que agora nós vamos entrar num momento importante. Essa live é para isso. Escute, você fez isso. Agora eu quero orar por você que praticou isso. Nós estamos vivendo a era da informática, que não tem como as mentiras permanecerem escondidas. Mais cedo ou mais tarde vem à tona todas as mentiras, todas as maldades, toda a perversidade, inclusive toda a adoração a Moloque está sendo escancarado ao Brasil e ao mundo. Você que fez isso, eu gostaria que você tivesse muita coragem agora e escrevesse na linha do tempo: eu preciso de ajuda. Só isso. Eu preciso de ajuda. Essa é a palavra, só isso. Eu preciso de ajuda. E aí eu vou entrar em oração. Ninguém está aqui para acusar ninguém, tá? Você que vai escrever, ninguém está aqui para acusar, ninguém está aqui para ver e apontar seu pecado. Não. Todos nós somos pecadores. Nós estamos aqui para te ajudar. Eu, na qualidade de pastor, o povo que está aqui na linha do tempo, na qualidade de homens e mulheres que temem a palavra de Deus, e nós queremos te ajudar em oração. Isso, escreva aí, você é homem que mandou fazer, você é mulher que fez, ou algo semelhante, escreva: eu preciso de ajuda. Eu estou vendo pessoas escrevendo, eu não vou ler o nome, tá? Mas essa tua atitude é uma atitude que o mundo espiritual está vendo. Deus está vendo, eu estou falando, está me arrepiando o corpo inteiro. Deus está vendo, e você vai vencer todo esse tormento. Você vai vencer toda a pressão, toda a acusação. Só escreva: eu preciso de ajuda. Você que é um homem que mandou fazer, né? Vai lá e faz. Você que é mulher que praticou. Quem sabe você estava vivendo um momento da sua vida que você não conhecia a palavra de Deus. Era um momento da sua vida que você estava totalmente abalada pela situação financeira. Você estava se sentindo pressionado por você vir de uma família de nome na tua cidade, de uma família de respeito. Você, muitas das vezes, quem sabe, tinha muito respeito, né, e honra pelo teu pai, pela tua mãe, e você disse: isso na família, explodindo há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, vai ser uma vergonha de acabar com o nome do meu pai, vai acabar com o nome do meu avô na cidade. E aí você pressionado foi lá, você pressionada foi lá e fez isso. O Senhor está
colocando à disposição a maior bênção que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós. O que é, pastor? O perdão. O perdão. Ele quer purificar a tua consciência. Ele quer te limpar de tudo aquilo que te acusa, que te condena, de tudo aquilo que na realidade, se você assumir escrevendo, eu preciso de ajuda, eu quero, como todos estão escrevendo aqui, ó. Olha quantas pessoas escrevem, eu preciso de ajuda. Aqui não tem ninguém bom, meu amigo. Aqui não tem ninguém bom. Quem sabe, ó, escuta o que eu vou te falar. Aqui não tem ninguém bom. Às vezes, a gente peca diferente e começa a querer falar, né? Então não tem essa não. Aqui todo mundo é igual. Escreva aí na linha do tempo. Eu preciso de ajuda. E nós vamos entrar em oração e concordância, todo mundo aqui. E Deus há de fazer algo grande. Deus há de manifestar a sua grandeza. Uma das maiores virtudes de um ser humano, escute isso daqui. Uma das maiores virtudes de um ser humano é ele reconhecer o seu erro, reconhecer que precisa da ajuda de Deus. Quando eu reconheço que eu errei, quando eu reconheço que eu preciso da ajuda de Deus, então nada e ninguém pode me deter, me acusar e me destruir. Sabe qual é o grande problema? Escuta o que eu vou te falar, você vai entender. Você vai, continue escrevendo. Você que Deus está trabalhando na sua vida, vai escrevendo. Eu preciso de ajuda. E a gente já vamos entrar em oração por todos vocês. O maior é aquele que se humilha. Grande é aquele que se humilha, aquele que se curva. Quanto mais nós batemos no peito e nos sentimos superior, mais nós nos afundamos. Essa é a hora. Eu quero orar por você que está escrevendo. Muita gente, meu Deus do céu. Olha como que em poucas palavras, já estamos caminhando para os instantes finais. Essa live vai dar menos de 1 hora. Mas olha o tanto de gente que o Espírito Santo está ajudando aqui agora. Olha o tanto de pessoas que o Espírito de Deus está ajudando aqui agora. Olha o tanto de pessoas que Deus está perdoando. Deus está perdoando, pastor, mas o que eu fiz é pecado? Claro que é pecado. Eu estou explicando para vocês aqui que Moloque continua recebendo sacrifícios até o dia de hoje. Até o dia de hoje, Moloque continua recebendo sacrifício. Alguns, na hora, o sacrifício do saque. Outros, o sacrifício do caminho à esquerda, que aí acontece todo tipo de abuso. Tudo isso é Moloque que recebe. E quando nós reconhecemos que nós somos justificados só por Jesus, então ele entra e faz coisas grandes em nossa vida. Não, pastor, mas faz muitos anos. Escuta o que eu vou dizer para você. Se tem uma coisa que não cancela pecado, é tempo, escuta, tempo, distância e localidade. Como assim? Tempo, distância e localidade não perdoa pecado. Não entendi. Pode passar 50 anos. Se você não confessou perante Deus e não se arrependeu, está vivo na sua vida como se fosse agora. Outra coisa, você pode mudar de cidade, sair do estado de São Paulo e morar lá na África. Isso não perdoa pecado. Isso não perdoa pecado. Distância, você cometeu um erro aqui, é o seguinte, eu nunca mais vou passar naquele lugar, eu quero distância. Isso não perdoa pecados. O que perdoa pecado é nós nos humilhar perante Deus. É nós reconhecer que nós erramos e que só Jesus pode mudar o percurso da nossa eternidade. Porque isso vai refletir na eternidade. Olha aí, pessoas escrevendo, né? Pessoas que... Eu vou falar o nome aqui só para as pessoas entenderem. Pessoas que têm o problema que o Isaac Marques escreveu aí, ó. Escreva na linha do tempo. Eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Mas principalmente você que sacou ou mandou alguém sacar. Você que cometeu esse ato, escreva na linha do tempo. E nós vamos te ajudar em oração aqui agora, junto com todos que aqui estão. Você está vendo a utilidade dessa live? Eu estou falando, está me arrepiando, gente. Estou falando, está me arrepiando porque Deus está falando com os seus. Eu vou pedir aqui mais uma vez a todos, antes de eu fazer a oração do perdão, a oração da purificação, vou pedir a vocês, deixa o like. Nós estamos aí com 300 likes a menos da quantidade de pessoas que nós estamos. Você que chegou depois, deixa o like. Like não é vaidade. Like é nada mais, nada menos que uma ferramenta que o YouTube usa para notificar outras pessoas. Então você deixa um like, 2 pessoas no mínimo são notificadas. Então, eu quero orar por você, eu vou dobrar os meus joelhos aqui agora e vou me colocar diante de Deus, perante Deus, na situação de todos que aqui estão. Vou dobrar o meu joelho e me colocar perante Deus na posição de todos que estão aqui nessa oportunidade. E eu tenho certeza que o eterno Deus de Israel há de manifestar o seu perdão, a sua misericórdia. Você que está chegando agora, você que cometeu isso, esse saque,
ou você que é homem mandou, né, pessoa do sexo feminino ir lá e sacar ou algo semelhante, você precisa fazer uma aliança com Deus, para que a tua consciência venha estar limpa, para que você venha ser purificado dessa atitude. Escreva na linha do tempo: eu preciso de ajuda, e já é o suficiente para o Senhor te ajudar e trabalhar na sua vida. Pelo que eu estou vendo aqui, olha, eu não vou aqui ser um pregador do evangelástico, não vou esticar, não, mas eu acredito que está chegando, ou se não passou de 100 pessoas que já escreveram aqui na linha do tempo, e Deus vai ajudar todas essas pessoas. Deus vai trabalhar na vida de todas essas pessoas. Eu vou dizer para você, é algo que causa vergonha em muita gente. É algo que causa uma dor horrível na alma de muita gente. É algo que atormenta. Quantas pessoas que estão aqui nessa linha do tempo que fez isso e volta e meia tem sonhos tenebrosos. Com o quê, pastor? Sonho com o inocente chorando, com o inocente pedindo ajuda. Sonho com o inocente no canto do quarto, né, olhando com aquele olhar de inocente, aquela guerra, aquela batalha. A partir de hoje, tudo isso se acaba da sua vida em o nome do Senhor Jesus. A partir de hoje, todo esse tormento será apagado na sua vida em nome de Jesus Cristo. Pessoas que volta e meia estão num cômodo da casa e escuta choro em outro cômodo. Pessoas que estão, quem sabe, deitado na cama e de repente parece que tem um choro, tem um grito, tem uma coisa estranha. Você está entendendo? Agora é a hora que nós vamos clamar por você. Nós vamos se colocar na brecha por você e todos nós vamos orar. Você que está em casa, se você pode, né, principalmente você que escreveu, eu preciso de ajuda. Acha um cantinho aí onde você está para você dobrar o seu joelho, porque eu vou dobrar o meu joelho aqui também e nós vamos entrar em concordância. Nós vamos entrar em concordância, tá? E Deus estará fazendo algo grande em nossas vidas. Vamos lá? Eu vou dobrar o joelho e nós vamos entrar em concordância nesse instante, pedindo a Deus que manifeste do seu perdão, da sua misericórdia e da sua bondade. Pena que nós estamos em poucas pessoas. Pena que muita gente que nos acompanha no dia a dia não estão aqui para ouvir esta explicação e receber esse grande perdão, receber essa misericórdia. Há pessoas dizendo aí, ó, eu tenho sonhos, né? Eu sonho, você está entendendo? Você que sonha, né? Deixa eu ver aqui, mais pessoas escrevendo. Nós já vamos entrar em oração, mas olha quanto relato, né? Ouço vozes femininas, né? Ouço vozes femininas, pessoa dizendo aqui, ó, eu sonho, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Você que tem enfrentado essa dor, esse desespero, escreva na linha do tempo, né? Escreva na linha do tempo. E eu tenho certeza que Deus estará te honrando. Deus estará confirmando esse grande perdão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história, no nome de Jesus. Deixa eu ver se tem mais pessoas aqui, nós já vamos entrar em oração. Deixa eu ver quem mais aqui. A pergunta do Francisco, né? Pastor, os inocentes que foram entregues a Moloque, como ficam as almas delas? São inocentes. São inocentes. Automaticamente volta para o Deus Todo-Poderoso, porque são inocentes. Mas os pais carregam o peso porque foi oferecido a um demônio. Embora o demônio não vai possuir a alma do inocente, mas o demônio possuiu o corpo do inocente, queimando, né? Jogando fora no lixo, sabe? Colocando dentro de um vidro para estudos ou algo semelhante, botando dentro de um saco e dispensando, né? Essa é a realidade, é o que é feito, jogado no lixão, no aterro sanitário, em algum lugar. Esse corpo Moloque está recebendo, mas a alma o Senhor recebe porque é a alma de um inocente. E os inocentes estão salvos na presença de Deus, porque o que condena o homem é o seu estado de consciência dentro do livre-arbítrio, tendo a oportunidade de escolher fazer o bem, fazer o mal. É isso que condena o ser humano. Então, por isso que eu estou oferecendo, Deus está oferecendo esse perdão, porque o inocente, a inocente está com Deus, mas a consciência continua martelando e pesada aqui na face da terra, na vida de quem fez. Então, agora é hora da misericórdia. Como diz a Sirlene, aquele que confessa alcança a misericórdia. Exatamente. Vocês que escreveram que precisa de ajuda, agora é hora de nós nos ajudarmos em oração. Eu estou vendo aqui muitas pessoas escrevendo, né? E eu tenho certeza que o Senhor estará perdoando e ajudando a todos em nome de Jesus. Vamos orar?
Vamos fazer essa oração? Muita gente escrevendo aqui, né? Que ouve criança chorar, que ouve, que tem sonhos perturbadores, que ouve vozes, enfim. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração? Oremos ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Eterno Deus, Criador dos céus, da terra e de tudo que existe. Na tua presença eu me curvo em oração aqui agora, juntamente com homens, com mulheres, com todos aqueles que escreveram na linha do tempo, eu preciso de ajuda. Essa atitude de reconhecimento de que precisa de ajuda é a prova de que esse homem e essa mulher estão arrependidos de todos os seus pecados, inclusive deste que nós citamos, que é o sacrifício a Moloque. Estenda tuas mãos aqui agora, meu Pai, manifesta o teu perdão, manifesta da tua grandeza, manifesta da tua glória, traga, Senhor, luz na mente dessa pessoa, purifica esse homem, purifica essa mulher, limpa todos aqui agora das acusações na mente, limpa todos aqui agora do peso na consciência. Essa pessoa que tem sonhado sonhos tenebrosos, essa pessoa que tem tido, meu Deus, ouvido vozes que vêm atormentando a sua vida, que o Senhor venha perdoar a todos nesse instante. Muitos ou todos que cometeram isso, cometeram porque não conheciam a tua palavra, porque não estavam na tua presença, porque não estavam cheios do Espírito Santo, porque não tinham recebido orientação. Então perdoa, meu Deus, esse momento, purifica a vida de todos em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra nos afirma dizendo que todo aquele que vem a ti, de maneira alguma, o Senhor lança fora. Nós estamos entrando na tua presença em oração e pedindo perdão de todos os pecados, de todas as práticas que agradou demônios, que o Senhor venha perdoar o teu povo nesse dia chamado hoje, e que a partir de então uma nova história venha a ser escrita pelos dedos do Senhor, aleluia, na vida desse homem e dessa mulher. Abençoe a todos nesse momento, em nome de Jesus, seja livre, seja perdoado e perdoada, seja purificado de todas as práticas, de todos os pecados contra Deus, seja perdoado, em nome de Jesus nós oramos em concordância, em nome de Jesus. E você que crê, você que concorda com essa oração, diga amém, e eu concordo. É essa concordância, essa oração que é o diferencial. Escreva aí, amém, e eu concordo. Quando você escreve isso, nós estamos sacramentando o que está escrito em Mateus capítulo 18, a partir do verso 19. Que se dois de vós concordardes acerca de alguma coisa que me pedirdes, isso será feito por meu Pai que está nos céus, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Essa concordância está trazendo o Espírito de Jesus Cristo para dentro de todos aqueles que estão confessando os seus pecados, para dentro de todos aqueles que estão usando de bondade e de misericórdia, orando por aqueles que praticaram isso. Isso é ser igreja, é ajudar aqueles também que sofreram por isso. Aqueceu, hein? Aqueceu, meu Deus do céu, esquentou tudo aqui. Deixa eu até pegar essa toalha aqui, porque esquentou, hein? O que é isso, pastor? É sinal que a oração chegou. Chegou e o Senhor está perdoando. É sinal que Deus está perdoando, purificando, limpando a vida de pessoas aqui. Escute, agora eu te dou um conselho da parte de Deus para a sua vida. Escute isso daqui. Guarde isso dentro de você. Se apegue com Jesus Cristo. Se apegue com a palavra de Deus. Se inscreva agora aqui nesse canal e ative o sininho das notificações para você diariamente nos acompanhar, e eu vou te adotar em oração. Eu vou adotar você nas minhas orações, minha esposa junto comigo irá também te adotar nas orações da meia-noite, e nós vamos cuidar de você, mesmo à distância, cuidar de você em oração, cuidar da sua família em oração. Juntos, nós vamos fazendo essa parceria. Embora você tenha que andar com as tuas pernas espirituais, mas nós estamos aqui para te dar o suporte do conhecimento bíblico, te dar a explicação daquilo que você tem dúvidas. É por isso que eu lancei 2 lives semanais de perguntas e respostas, porque aí a gente faz como se fosse semelhante a uma escola dominical, que aí todas as dúvidas são sanadas nessas lives. Elas acontecem às quintas-feiras à noite, e
ao sábado, às 2 horas da tarde. Todos os sábados e todas as quintas. Então, escreva aí e vamos para cima no nome de Jesus. Se inscreva no canal. Você que já se inscreveu, seja membro desse canal, nos ajude no projeto de missões e o Senhor estará honrando a todos vocês. Deixa eu dizer outra coisa para você aqui, ó. Diante do que foi pregado aqui, tá, gente? Diante do que foi explicado aqui, você, eu, todos nós precisamos entender uma coisa. Que nós, essa prática, esse pecado, dentro de nós, esse pecado deve ser tratado com muita seriedade e com muita aversão. Não trate isso como uma questão de saúde. Não trate isso como uma opção. Meu corpo, minhas leis. Não é assim que funciona. Meu corpo, lei de Deus. Você está entendendo? Minhas vontades, abaixo da vontade de Deus. Tá? Então, não trate isso como uma coisa qualquer. Só aqueles que já viveram, que estavam vivendo essa trevas e esse terror, sabe o que essa prática causa no psicológico da pessoa. E nós não podemos concordar com isso. Tá bom? Deu para compreender? Vamos para cima? Vamos para cima? Como diz a Lisa Campos, né? Cuidado, hein? Cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado para a gente não apoiar uma prática que a gente sabe que atormenta a consciência do ser humano, né? Eu vou concluir com todos vocês. Olha aí quantas pessoas, me sinto perdoado. Olha que coisa gloriosa. É isso daqui que é um combustível para a gente continuar aqui com vocês, trazendo a mensagem. Você não tem noção, né? Você não tem noção do tanto de gente, sabe, que se levanta contra nossas vidas por a gente ter assumido um lado. Sabe, eu tenho recebido tanta mensagem de afronta, gente xingando, pessoas, sabe, que entram na linha do tempo, até mesmo nos amaldiçoando e nos praguejando, simplesmente porque nós assumimos um lado, o lado da verdade. Nós assumimos um lado de defender a família. Nós assumimos um lado de ser contra as drogas. Meu amigo, eu sou pastor há 26, vou fazer 26 anos agora, dia 4 do mês de abril do próximo ano, 26 anos. Eu já atendi drogados e familiares de drogados. Até hoje, né? A gente faz um trabalho em uma clínica de reabilitação, né? E eu sei o que é uma pessoa nas drogas. Como que eu vou, como um pastor que ajuda pessoas que são adictas, como que eu vou automaticamente concordar com a liberação disso? Então, por a gente assumir o lado da verdade, você não tem noção do tanto de gente que nos xinga, nos amaldiçoa. Você tem acompanhado pela linha do tempo aí, muitos infiltrados que chegam xingando e falando horrores contra a nossa vida, sabe? Falando coisas assim que só Deus para ter misericórdia, mas nós estamos acobertados no sangue de Jesus e nós vamos para cima, e eu tenho certeza que todos vocês foram perdoados e alcançados pelo grande Deus em nome de Jesus. E continue mantendo a sua postura, continue mantendo o seu posicionamento, não mude, porque o Senhor estará te honrando e te abençoando muito. Eu vou pedir para vocês que estão aqui, deixar o like, tá? Deixa eu ver aqui o que o Rodolfo está dizendo. Eu peço desculpas, já xinguei também, pastor, estava perturbado. Rodolfo, você está perdoado. Nós fizemos uma oração, é para isso, é para o perdão vir, sabe? Nós entendemos, né? Nós entendemos que tem muita gente que faz isso porque está perturbado, está agitado, está numa situação tenebrosa. Mas você está abençoado, Rodolfo. Que Deus te abençoe, que o Senhor te perdoe, te guarde, a ti, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Olha aqui, ó. Sou uma ex-viciada, né? No crack, maconha, cocaína. Sei bem que essa dependência das drogas, sei bem o que é essa dependência das drogas, mas graças a Deus estou liberta. Parabéns pela sua atitude, parabéns por você, Vérica, do Nascimento, por você se manter limpa na presença de Deus. Essa é a grande realidade. Como o pastor Giovanni escreveu aqui, né? Os lombos chegam a doer de tanta pancada que recebemos. Verdade, pastor Giovanni. Tem dia que a gente sente o peso espiritual, né? Mas louvado seja Deus, porque muitas pessoas estão sendo tocadas por Deus, a ficha está caindo e o nome do Senhor está sendo glorificado, né? Deus abençoe a todos vocês e nós voltaremos amanhã, tá certo? Combinado? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, vamos caminhar junto, que coisas grandes será manifesta e derramado sobre a nossa vida. Beijo na sua alma. Deus te abençoe, até amanhã.